A justiça determinou que o pastor André Valadão retire urgentemente as postagens, os vídeos que ele gravou aí, que segundo a justiça foram vídeos homofóbicos. Até que ponto está sendo a motivação pelo qual o pastor André Valadão estaria pregando séries de mensagens que bate de encontro ao movimento LGBTQIA+, e mais alguns aí? Será que André Valadão estaria fazendo isso neste atual momento porque ele estaria lutando em favor dos princípios bíblicos? Será que tem posição política, ideológica, religiosa por trás disso? Será porque que nós não vemos aí os outros integrantes, tanto da Igreja Batista da Lagoinha, tanto do Diante do Trono, tanto da família do pastor André Valadão, como a própria Ana Paula Valadão, Mariana Valadão? Por que nós não vemos aí o Gustavo Bessa, que é cunhado de André Valadão? Por que nós não vemos o pastor Felipe Valadão, que também é cunhado de André Valadão? É um pastor muito enfático, um pastor também que não tem papas na língua. Por que será que essas pessoas que fazem parte do núcleo social de André Valadão, que fazem parte da família, também são pastores da Lagoinha? E por que eles não se manifestam em apoio tanto a André Valadão, mas também em apoio à causa do Evangelho, já que André Valadão tem pregado o Evangelho, segundo aí a interpretação de muitos? O que eu tenho visto é o pastor André Valadão praticamente sozinho, brigando contra uma mídia, contra um movimento que vai de encontro aí àquilo que ele vem pregando. Mas por que André Valadão está sozinho nessa? Eu vou estar te explicando algumas coisas mais sobre isso. Meu nome é Beto Dias, esse aqui é o canal Beto Oficial. É muito importante você se inscrever, ativar o sininho para estar recebendo todas as nossas notificações, e eu quero chamar você para poder estar fazendo parte dessa família que está chegando a 10 mil inscritos. Então eu conto com você e eu volto agora. Há dois pontos que nós vamos destacar aqui agora. E o primeiro desse ponto é: André Valadão está sendo mal interpretado. Isso é uma grande realidade. Mas o segundo ponto é: André Valadão está fazendo por onde ser mal interpretado. Essas mensagens que André Valadão está trazendo agora, por mais que sejam mensagens, vamos dizer, bíblicas, André Valadão está fazendo questão de colocar uma dupla interpretação nas suas mensagens, justamente para que isso cause uma certa polêmica, para que cause um certo reboliço dentro da sociedade. Isso aí é claro, só não ver quem não quer. O meu pensamento é, mesmo que André Valadão esteja pregando uma mensagem que é bíblica, no meu ponto de vista, ainda assim, a motivação dessas mensagens não é a que o povo cristão acha que é. Para mim, tem um viés ideológico, político por trás dessas mensagens do pastor André Valadão. Eu ainda acho que deveria ter um pouco mais de sabedoria por parte de André Valadão, até porque é um pastor midiático, é um pastor que usa as suas redes sociais para fins lucrativos também. Então eu acho que o viés partidário de André Valadão está falando mais alto nessa série de mensagens. Até porque nós vemos aí outros pastores que conseguem transmitir essa mesma mensagem que André Valadão está tentando transmitir sem quebrar a barreira da afronta. Não é porque que você entende que, por exemplo, uma prática homossexual seja pecado, que você tem que transmitir essa mensagem para os homossexuais em forma de afronta. Me entenda muito bem para depois você não colocar palavras na minha boca. Eu não disse que as pregações de André Valadão estejam erradas. Eu disse que a forma com qual ele está passando essas mensagens estão sendo afrontosas e por isso está acarretando em uma espécie de perseguição, em uma espécie de retaliação que você pode ter certeza não vai recair em primeiro lugar sobre André Valadão e a sua mega igreja. Por exemplo, se um dos filhos de André Valadão fosse ou se tornasse homossexual, com certeza André Valadão iria passar sua mensagem para o seu filho, mas de outra forma, de uma forma mais sábia, para não ser afrontoso e perder o filho no decorrer do caminho. E por que ele não faz isso nas mensagens a qual ele prega? Agora, umas pessoas me disseram assim outro dia: mas você tem que entender
que o pastor André Valadão, ele está brigando não somente contra o movimento LGBT, mas contra a ideologia de gênero que está usando este movimento para tentar infiltrar nas escolas, para tentar infiltrar na educação infantil e automaticamente mudar a cabeça dos nossos filhos, atingindo a nossa família, dissipando a família tradicional de vez. Tudo bem, mas não seria melhor o pastor André Valadão se tornar um político para ter realmente uma voz ativa aonde possa mudar as leis que fazem com que essa ideologia penetre até os nossos filhos? Porque você usar o altar da igreja para inflamar um certo movimento, e às vezes até sem sabedoria. Por quê? Porque às vezes o pastor está usando a Bíblia para disseminar um discurso político que não cabe em cima do altar, mas cabe, por exemplo, em uma tribuna de sessão parlamentar. Mais uma vez eu quero que você entenda aqui, de uma vez por todas, que eu não estou dizendo que as mensagens do pastor André Valadão são erradas. O que eu quero que você entenda que a forma com qual ele está passando as mensagens estão sendo com falta de sabedoria, e isso pode acarretar ainda mais para prejudicar aqueles que poderiam estar vindo a Cristo pelas mensagens do próprio André Valadão. O próprio apóstolo Paulo diz que ele se fez louco para ganhar os loucos, ele se fez judeus para ganhar os judeus, gentios para ganhar os gentios. Paulo aí estava querendo dizer justamente na sabedoria a qual nós temos que ter para poder transmitir uma mensagem para um grupo que a princípio não aceita aquele tipo de mensagem. Mas o que eu vejo o pastor André Valadão fazendo é um certo tipo de afronta que faz com que as pessoas venham levar para o lado pessoal, e quando ele também é criticado, eu vejo que ele também está pregando as mensagens e levando para o lado pessoal. Bom, mas eu queria saber mesmo o que você pensa a respeito disso que está acontecendo, partindo aí das mensagens de André Valadão, que está criando aí um grande reboliço, tanto no cenário gospel quanto no cenário político, e está mexendo aí com as estruturas da sociedade. Deixa o seu comentário aí, ele é muito importante. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, dê um toque no botão curtir para nos apoiar, e eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.